Fala, galera do Gestão FC Podcast, num oferecimento de Dacap, Gol Sistemas e Lojas MM, iniciamos mais um episódio do nosso podcast onde a gente fala de trabalho no futebol, porque aqui futebol é o nosso trabalho. E hoje a gente tem o privilégio de ter um craque aqui, muito feliz. Estava conversando com ele um pouquinho antes da gente iniciar a gravação aqui, né? Eu sou daquela geração ali que começou a curtir futebol ali, né? Principalmente nos anos 90, e ele era um grande ídolo meu. Era um cara que eu admirava muito como atleta e hoje está seguindo uma carreira, né, de treinador muito bacana, mas daqui a pouquinho ele conta melhor toda essa trajetória. Eu estou falando do Carlos Alberto Dias. Bom dia, Carlos Alberto, como vai? Orlando, bom dia, rapaz. Prazer, uma satisfação aí fazer parte desse processo aí, dessa matéria com você. E sempre às ordens, cara. A gente bater esse papo aí vai ser bacana, tenho certeza disso. Certeza que a galera vai gostar. Vai gostar sim. Antes, quero dar só um pequeno recado que você pode acessar o nosso canal de cortes. O canal de cortes é onde a gente tem ali cortes pequenos dos melhores momentos dos nossos episódios. Está aqui na descrição do vídeo e você pode curtir também, né? Mais esse conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês, tá? Carlos Alberto, bom, eu, né, particularmente já conheço bastante da tua história, mas eu quero que o nosso público conheça, né? Então, conta pra gente um pouco dessa trajetória sua aí dentro do futebol. Pô, Orlando, na verdade, eu sou nascido em Brasília, né? E, e aí iniciei a minha carreira como atleta, garotinho ainda, em escolinhas lá em Brasília, né? Aí com mais ou menos 8, 9, 10 anos. Aí com 11, 12 anos eu fui para o Brasília Esporte Clube, né? Esporte Clube. 11, 12 anos. 13 anos, 14 anos. Fiquei até aos 15 anos, né? No Brasília Esporte Clube, a divisão de base lá do Brasília. E aí no ano seguinte houve o convite para me vir aqui para o norte do Paraná, o Matsubara. Matsubara, um E aí clube extremamente Matsubara, tradicional na época, né, de formação de na atletas. época, basicamente uma das melhores categorias de base do país, né? Uhum. E, e aí o rapaz que me viu jogando e tal, né? O apelido dele, Seu Veneno, né? Hoje já é Sim. falecido, né? Nosso saudoso Seu Veneno, né? Tinha um olho clínico, né? De descobrir essa garotada em Brasília. Que em Brasília tem muitos garotos, né? Na época, né? Tem aqueles campos de terra, né? Jogava naquela poeira subindo, enfim. Hoje, basicamente, não existe mais, né? Hoje é mais aí o society, né? Grama sintética, enfim. Mas saía muitos garotos, né? Bons garotos com bons conteúdos nesses campos de terra lá de Brasília. E aí eu fui premiado, fui sorteado, né? Quando eu estava no momento certo, na hora certa, de quando ele me descobriu de fazer o convite. Conversou com meus pais para me trazer aqui para Cambará, né? Que é o nome da cidade aqui. Cambará. Salve, Cambará. E aí conversou com meus pais na época, né? Foi muito novinho, ficou meio, né, confuso, né? Não querendo deixar ir, não, de repente pode acontecer alguma situação e tal. E aí acabaram deixando, né? Porque o meu sonho, né, de qualquer garoto é se tornar um grande atleta, né? Só que, é que eu falo sempre, né? Muitos garotos de início de carreira em categoria de base, você é um ponto de interrogação. Você não sabe se você vai. É muito processo, né? Naquela época era Até muito hoje, mais assim, né? complicado. Uhum. Muito. É, Hoje até um pouco menos, até porque os clubes te dão uma condição melhor para você trabalhar. Né? Na minha época lá, pô, Matsubara, por exemplo, com todo o respeito, eu fiquei 3 anos no Matsubara, praticamente comendo carne de porco todo dia. Carne de é, porco, carne de porco, carne de porco, carne de porco, enfim. E não é reclamando de nada, não. Pelo contrário, eu ficava super feliz, né? De ter essa alimentação. É isso que nós temos? Então, vamos com isso, entendeu? E até hoje também não sou muito chato, né? Digamos assim, em questão de alimentação. O que tiver ali, não tem problema, não. A gente manda para dentro, entendeu? é isso aí. Mas
Aí eu fiquei 3 anos no Matsubara, né? Disputei 2 Copas São Paulo, na época chamava Juniores, né? E disputei uma categoria juvenil também, me destaquei, né? Nessa Copa São Paulo. Eu me recordo que eu fui convocado para a seleção de base, a seleção brasileira, e nós disputamos um torneio no Catar, onde vai ser a Copa do Mundo esse Que ano. legal, cara. E aí nós ficamos em terceiro lugar, né? Nós perdemos aí na semifinal para a seleção da Itália, né? E aí nós fomos para disputar o terceiro lugar, terceiro, quarto lugar contra a seleção do Egito, né? E eu não tinha feito nenhum gol ainda nessa competição, né? E na época ainda existe hoje a questão da prorrogação. Uhum. E aí eu fiz 4 gols já na prorrogação e me tornei artilheiro da competição. Com 4 gols 4 na gols prorrogação, você na fez? prorrogação eu fiz, é. Caramba, meu. Eu me tornei artilheiro, né? Na época, não sei se você vai lembrar, o Simval, ele jogou na Ponte Atacante, né? Preta. A Jogou na Ponte portuguesa Preta. jogou também, não foi? Não, não foi esse, não. Esse jogava de Esse é beirada, o mas outro. é um outro, né? Ele estava sendo artilheiro da competição. Pô, ele ficou, pô, Dias, caramba, como é que você. Falei, pô, aconteceu, né, Simval? Fazer o quê? História massa, cara. Mas ele, não, ele falou assim brincando, né? Porque ninguém tinha visto isso, uma situação dessa, né? Principalmente em categoria de base, se você fazer Pois 4 gols numa prorrogação, né? De um torneio internacional, né? Enfim, aí me recordo na época, né? De shakes, né? Na época a gente tinha muito aquela situação de pô, chuteira da Puma, chuteira da Mizuno, tal, né? E a nossa aí era simplesinha da Topper, né? Na época, Uhum. né? Com todo respeito, né? Mas a gente queria usar uma chuteira, né? Um pouquinho mais diferenciada, enfim, né? Os Eu me moleques recordo assim, querem estar no estilo, né? eu me recordo assim que assim, no saguão do hotel, né? Aí, chegando um sheik, né? Falando a língua árabe, né? Pô, ninguém entendia nada. Tinha uma, duas pessoas que na delegação que entendiam um pouco do inglês, tal, e foi conversar com ele, né? Aí ele falou, não, essa chuteira aqui eu trouxe porque na época era Carlos Alberto, né? Não Uhum. tinha o Dias ainda. O Dias se transformou nos anos quando eu vim para o Curitiba, quando eu fui para o Botafogo, em 90, né? E lá já tinha o Carlos Alberto Santos, né? E Uhum. hoje, e aí eu complementei, né? E ficou até bacana, cara, Carlos Alberto Dias. E aí ele veio com a chuteira, né? Me entregou, pô, e parabenizando também, que ele falou que também não, né? Nunca tinha visto esse ato, né? De um garoto ter conseguido esse feito, né? Mas, enfim, e aí porque na verdade no Matsubara eu cheguei a voltar para Brasília, poxa, eu tinha umas 2 ou 3 vezes querendo desistir. É justamente essa questão que eu te falei, né? Olha só. Do apoio dos pais, né? De realmente se você tem um dom para isso, né? Você não perder esse sonho, né? De você buscar, né? Por mais dificuldade que existe, e como dificuldades tem hoje, né? Que nada é bem fácil, né? Eu sempre, assim, converso com meus grupos de atletas hoje, né? Como treinador, que com suor é mais gostoso, né? Tudo É, que vem fácil, vai fácil. Então, tudo aquilo que você dá valor, corre atrás dos seus sonhos, né? Vale a pena a chegada lá na frente, porque é difícil, é complicado. E aí eu cheguei a voltar, meus pais, olha, se você voltar para cá, porque o futebol em Brasília na época também não era muito bem visto, né? O futebol em Brasília ainda está aí, né? Eu trabalhei em 2018 no Gama, né? E ainda está, sabe, não teve aquele encaixe ainda de uma visibilidade maior, né? Embora tem grandes clubes, né, como o Gama, que tem uma torcida maravilhosa, como agora o Brasiliense, né, como o Real, está surgindo outros clubes como o Capital, mas na época ainda não tinha, né, essa visibilidade. Então meu pai, minha mãe falava, se você voltar, tu vai estudar e vai trabalhar.
Aí eu cheguei e falei, pô, mas eu comigo, né? Já garoto, já pensava dessa maneira. Falei, pô, mas Papai do Céu me deu esse dom, eu não posso voltar para casa, eu tenho que lutar até o final. Essa dificuldade, pô, vai existir, mas eu tenho que passar por cima dessas adversidades para que eu possa ter um futuro melhor, para me dar um conforto melhor para meus familiares. Eu sou de família A humilde também. dificuldade e o desafio, elas são subestimadas muitas vezes, né, É pessoal? exatamente, Porque pô, é o que né? faz a gente crescer, né, e criar casca mesmo Porque para vencer a minha vida, né? vida é o que eu falo, né? Minha vida sempre foi desafios, né? E é Uhum. ótimo, eu gosto desses desafios. Eu me sinto bem, sabe, fortalecido, né? Com essas questões, né? Então eu voltei, fiquei 3 anos, igual eu te falei, as Copas São Paulo eu disputei, convocado para a seleção de base. E aí, com 18 para 19 anos, eu fui vendido para o Japão. E na época, o futebol japonês, a primeira vez que eu fui, ainda era amador. O pessoal trabalhava, né, em empresas e treinava e jogava. Foi E antes na do época, Zico ir para lá e causar aquela antes, revolução que ele causou, né? antes do Zico, antes do Zico. Uhum. Aí eu fiquei 2 anos, né? Quem me levou para lá foi o pai do Kazu, o seu Naya. Um carinho especial por ele. Todas as vezes que eu Grande joguei no caso. Japão foi através dele, né? Eu vou te contar depois uma história que aconteceu, que na época era passe, né? Que ele perdeu o Uhum. meu passe, né? Uma confusãozinha que teve aqui com Curitiba, com Botafogo, Flamengo, enfim. E aí eu, eu fiquei 2 anos e aí eu falei para ele, falei assim, eu quero voltar. Aí ele se assustou, né? Eu falei, poxa, eu quero voltar para onde? Não, eu quero voltar para o meu país, porque eu tenho condições, qualidade de jogar em clubes grandes e ser reconhecido. Ir para uma seleção brasileira, profissional, porque eu sei das minhas qualidades. Aí, não, fique aqui, Dias, para você vai ser melhor, tal. Enfim, aí acabei conseguindo é, é, jogar essas ideias, a gente comprando essa ideia, né, para me voltar aqui para o Brasil. Porque se eu tivesse no Japão, a primeira vez que eu fui, ficasse direto, hoje eu estaria naturalizado japonês. Sim. E aí resolvi voltar. E quando eu volto para o Brasil, o primeiro clube que eu volto aqui no Paraná, aqui no Brasil, foi o Atlético Paranaense. E eu e o Cazu. Me recordo que nós fomos ali no estádio do Pinheirão, que o Atlético estava treinando no Pinheirão, naquele estádio, né, que hoje eu acredito que não tenha mais, né? Acho que não tem mais. Só tá a E o estrutura lá. treinador na época era o Nelsinho Batista, que hoje está no Japão, que é o pai do Eduardo, né, Batista, né, que é o treinador hoje. E aí chegou falando que não dá, já tem muitos meias, já tem muitos atacantes, e infelizmente não vai ser possível. Aí, ok, beleza. Aí voltei para Brasília, o Cazu foi para São Paulo com o pai, e 2 dias depois o telefone toca. Falei, Dias, tudo bem, Sonai? Tudo. Curitiba, volta. Falei, não, voltar para Curitiba, não, eu estava aí 2 dias antes. É para passear? Se for para passear, eu vou. Não, tem uma outra situação. Falei, o que foi, Sonai? Curitiba, Futebol Clube, abrindo as portas. Falei, sério? Aí voltamos, grato demais pelo clube, tenho um carinho especial, que foi o primeiro clube profissional aqui no Brasil, e que abriu as portas para que tanto eu como o Cazu, mostrasse o nosso futebol. Isso foi na metade de 88, né? O treinador na época era o Leão, e aí depois o Leão saiu, veio o Valdir Espinosa, que esse tira o Grande chapéu seu Valdir, né? 10, Grande 15, 20 figura. mil vezes, Grande porque me figura. ensinou realmente caminho, o caminho. Né? Ele me chamava, quando ele me viu jogando, ele tem um carinho, né? Tem, vou falar que tem. Carinho especial pelo Valdo, jogou no Grêmio com ele lá em Uhum. Porto Alegre, e ele me chamava de Valdo. Né? Pô, Valdo, quem que é o Valdo? Aí fui saber da história do Valdo. É. Cara, Valdo já com essa história toda, o professor me chamando de Valdo. Falei, cara, eu não posso decepcioná-lo, né?
Eu não posso decepcioná-lo, eu tenho que mostrar, eu tenho que isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar. E aí eu venho para Curitiba. Eu me recordo que o primeiro jogo, acho que foi o primeiro jogo, foi contra o Atlético Paranaense. Aí eu falei comigo assim, né, Nelsinho, eu não me quis, né, Nelsinho? Então você vai ver agora. Ixi. Aí nós ganhamos de 2-1, fiz o gol, enfim. Aí depois ele foi meu treinador lá no Verde, aí eu falava pra ele, né, tá vendo? Você não me quis, né? Falei, poxa, que merda que eu fiz, né? Falei, pois é. Mas são histórias, né, que assim, são gratificantes, né? Porque depois ele também foi meu treinador, um baita de um profissional, né? Fala galera ligado no Gestão FC. A Dacap é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da Dacap e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa! Então foi assim, aí em 88, em Curitiba, aí em 89 nós fomos campeões paranaense, né? Aquele baita de um time do Curitiba, fantástico, Era bom o time fantástico. mesmo. E teve um episódio, né, da questão do Campeonato Brasileiro. Nós não fomos jogar em Juiz de Fora contra o Santos, tivemos uma Isso, liminar lá de Curitiba cima, foi porque o rebaixado, né? presidente na época era o saudoso Baiá Osna, né? E aí o Uhum. time acabou sendo rebaixado. Se vai jogar lá contra o Santos, que o Santos também não tinha pretensão mais nenhuma, né, na competição. Com todo respeito, a gente ganhava o jogo, né? O time estava bem encaixado, motivado, com peças sensacionais. Pô, Serginho Cabeção, Tostão, Tinha o Tostão, o Oswaldo, Chicão, né? O Chicão jogava Chicão, também? É. Chicão, Cazu, Uhum. pô, o Vica, João Pedro, Márcio Batatinha, Era um baita time pô, mesmo. Marisa, Pecos, um baita de um time. Esse time de 89, das vezes que eu saio, encontro alguns torcedores de Curitiba, os caras, foi o melhor time que eu vi jogar. Poxa, que legal, né? Foi o melhor time que eu vi jogar. Então, 89, nós fomos campeões paranaenses. E, e aí, 90, aquela situação que eu te falei, vou falar novamente, a questão do passe. Meu passe era do seu Naia. Só que o seu Naia não vinculou ao clube. Ele teria que vincular um clube, um amigo dele na época, do América, lá do São José do Rio Preto, e aí não vinculou. Aí o que acontece? Acabou meu contrato com o Curitiba, e ele queria que eu fosse para o Flamengo. E eu fui para o Flamengo, o Valdir Espinosa me levou, pré-temporada no Flamengo. E eu no quarto em Nova Friburgo, com o Renato Gaúcho. O Renato já Pois é, eu ia escolheu falar, né? do Nessa época o lado time dele. Flamengo também era Caramba! esquadrão, né? É, E muito aí, legal. treinando, tá, já uma semana, o telefone toca. Aí, na época, o presidente, essa época, já em 90, era o Jacomel. O telefone toca. Falou, Dias, volta. Curitiba. Voltar para Curitiba? Não vai deixar eu ficar aqui, presidente? O sonho de todos, né? O Flamengo é uma marca muito Porra. forte, né? Com todo respeito aos demais. Tenho um carinho por todos os clubes que eu joguei. Todos me receberam muito bem. Todos. E aí eu vou no presidente do Flamengo. Falei, presidente, vou ter que voltar para Curitiba. O presidente de Curitiba me ligou, o seu Jacomel, vou ter que voltar. Isso, o seu Nai é no Japão. Aí o que acontece? Aí eu volto. Voltei para Curitiba. Quando eu chego em Curitiba, no aeroporto, tá uma cúpula toda, o presidente do Botafogo 100 mil, segurança, isso, aquilo, tal, o seu Jacomel, tá, e já me levam lá para o Couto Pereira. E aí tá o papel, ó. Hoje você passa a ser jogador de futebol, atleta profissional de futebol, Botafogo, futebol, regata. Eu levei um susto. Falei, como? Pô, mas vou voltar pro Rio? Era o passe da Naia, a minha preocupação era com o seu Naia. Minha preocupação era com ele. Claro. E aí o Curitiba fixou meu passe na federação, o Botafogo foi e depositou os valores. E aí ele perdeu. E quando ele soube, pô, ele estava no Japão,
quando chegou aqui, mas, sabe, daquele jeito, ficou chateado, triste, cara, enfim, não teve jeito. Perdeu o passe. Aí eu fui pro Nossa, mas era Botafogo. uma loucura aquela época, né? Esse negócio de passe, né? Era. Loucura, loucura, Uhum. loucura. E aí fui pro Botafogo, cheguei no Botafogo em 1990, Campeonato Carioca, fiz o título do Saiu da gol fila, não foi o que saiu da fila? da filha em 89, Isso. Ah, gol do é. Maurício. E aí eu chego em 90, eu faço o gol do título em cima do Vasco, e, e aí seu Emil Pinheiro enlouquece, né? Meu filho, tudo era meu filho, uma gratidão imensa por esse senhor. O que ele fez ali para mim, o seu Emil Pinheiro foi um pai, né? Como o seu Naia também, mas o contrato que eu fazia no Botafogo no ano era 2 contratos, e cada contrato já tinha a questão das luvas, né? Era ali no cheque, toma esse aqui o seu presente, tal, enfim. Mas é muito honrado, né, de poder também vestir essa camisa, porque com grandes craques, né, que vestiram essa camisa do Botafogo no passado, o Jairzinho. Pô, se eu for falar o nome aqui, a gente vai ficar até amanhã falando os nomes, né? E, e assim, Botafogo, aí fui vice-campeão brasileiro em 92 com o Botafogo, nós perdemos o título do Flamengo, Flamengo. Uhum. e aí o seu Emil sai do Botafogo e leva todos os jogadores dele para o América, do Rio. E aí o único que não fui eu. Eu fui para o Vasco da Gama, eu não tinha acertado ainda o meu contrato, mas já tinha dado a palavra para o doutor Eurico Miranda, que isso era a metade do ano, de 92. Que o brasileiro foi antes, né? Na época E o aí, brasileiro terminava em junho, né? Na metade do ano. isso. E a Uhum. estadual eu E aí o estadual era começava depois. depois. Uhum. E aí eu acertei com ele, né? Junto com o Léo Rabelo, né? Que é o empresário lá do Rio também, com o doutor Eurico Miranda. O presidente na época do Vasco era o Antônio Soares Calçada, mas quem determinava tudo era o doutor Eurico. Já tinha acertado, falei com ele, tá tudo certo, doutor, ok. No dia seguinte, o telefone toca, Palmeiras. Porque no Vasco eu fui emprestado. E Uhum. o Palmeiras, você compra. Na época da Parmalat, quando o Palmeiras ganhou tudo. E É. ia ser vendido, né? E a grana ia ser um pouquinho maior também, né? Mas como eu já tinha dado a palavra pro doutor, eu falei, não vou, né? Não vou, eu não tinha assinado contrato nenhum com o Vasco. Mas eu tinha dado a minha palavra, eu vou honrar com a minha palavra, né? Então, e também quando eu chego no VAR, nós fomos bicampeões carioca também, fiz o gol do título em cima do Flamengo, na Taça Guanabara, fomos campeões, né? E aí, o Vasco, depois fui pro Grêmio, o brasileiro, né? Com o Filipão. Aí volto pro Rio de Janeiro, 94, pro Flamengo. Chegou no Flamengo, Flamengo, finalmente. cheguei no Flamengo. 94, e aí, 95, eu volto pro Japão, aí já era profissional, né? A G-League, né? Que iniciou em Uhum. 92. E quem compra o meu passe novamente? O, Seu Naya. o... Sério? Comprou novamente. Caramba, cara. É o que eu Olha falo assim, que brincando, história, brincando com as cara. Como a pessoas, né? vida é maluca às vezes, né, cara? Dá umas E eu falo voltas assim, e. brincando, né? Brincando, assim, até mesmo pro grupo de atletas hoje, né? Como Uhum. treinador, alguns amigos, né, também, né? Eu falei, tá vendo? Conta essa história para eles. Pô, se eu fosse algum perna de pau, será que ele ia comprar meu passe novo? Não iria. É verdade. Né? Então ele comprou meu passe novo, aí me levou para o Japão, me levou Você para o jogou aonde lá? Shimizu? Shimizu S-Pulse. Uhum. Shimizu S-Pulse, que hoje é o treinador lá do Shimizu, estava no Vasco anteriormente, era o. Puxa, esqueci o nome dele, rapaz. Puxa, trabalhou no Flamengo também. O Esqueci o nome Barbieri? dele. Não, 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 não. não. Ah, Estava no Vasco. uhum. É o. Antes do Jorginho Já agora lembro. aí. Sei. Esqueci.
Puta, era da base do Flamengo, né? Daí ele assumiu o Flamengo e Isso, depois foi pro Vasco. isso aí. Já lembro, calma. Para nome é duro, viu, Carlos Alberto? Ele é treinador do Shimizu hoje, né? Uhum. E aí eu fico no Shimizu. Aí, bem demais, bem arrebentando mesmo, né? Como diz o português. Aí, no jogo contra o Kashima Reysol, eu me machuco. Torci o tornozelo. E eu tenho que fazer uma cirurgia. Só que na época, futebol, a medicina esportiva no Japão ainda estava começando, né? Aqui muito mais avançada aqui no Brasil. E aí eu volto, faço cirurgia em Campinas, né, do tornozelo. Zé Ricardo, é esse aí. Zé Ricardo. Obrigado, Zé Matheus. Ricardo. Matheus, na Valeu, produção Matheus. aqui do podcast, já salvou a gente. Valeu, Matheus. Zé Ricardo, esse mesmo. Hoje é o treinador do time da Expulso. Show. E, e aí eu faço a cirurgia no tornozelo. E aí, ainda em recuperação, né, fazendo a parte da fisioterapia, etc, etc. Paraná Clube. Me liga pro Sonaia, venha para cá, expliquei toda a situação, estou em recuperação, fazendo fisioterapia. Não tem problema, você se recupera aqui no clube, e aí vamos fortalecendo, tal, enfim. 96. O Paraná, nós somos campeões paranaense em 96, a época Época sensacional de do Paraná ouro do Clube. Paraná Clube. Paraná Clube, uma época fantástica, os anos 90, né? O clube. Uhum. E aí 96 Paraná, aí 97 eu volto para o Japão, o Verde Kawasaki, Tóquio Verde agora, né? E aí o Tóquio Nelsinho Verde. foi teu treinador, né? Foi onde o Nelson foi meu treinador, quando eu falei para ele, tá vendo? Tá vendo, professor? Estamos juntos hoje aqui, tá vendo como é que Papai do Céu é tão generoso, bacana, bondoso conosco, e nós estamos juntos hoje, né? Naquela época lá só não me quis, né? Eu brincava com ele, né? Mas, cara, impressionante quantas voltas, assim, de coincidências, né, aconteceram dentro da tua carreira, né, bicho? Muito, muito, muito. E aí, 98, volto para o Brasil, Curitiba, novamente. Curitiba Futebol Clube, 99 Paraná Clube, novamente. 2000 Paraná, 2001 volto para o Japão, fico 2001, 2002 no Shizuoka Futebol Clube, e não, 2001, 2002, 2003, 2004 Shizuoka. Aí quando eu volto, falei, agora chega, já vim preparado, falei, agora eu vou descansar um pouco, ver com a família, elaborar algumas situações para ver o que eu vou fazer daqui para frente. Aí, uma semana depois, o telefone toca. Ricardo Pinto, foi goleiro do Atlético, Uhum. Fluminense. Ele iniciando a carreira dele no Operário de Ponta Grossa, Fantasma. no Fantástico. Falei, Dias, vem aqui me ajudar, estou iniciando a minha carreira. Falei, Ricardo, não quero mais. Tá bom. O que paga? Não tem dinheiro, Dias. O que eu vou fazer aí, Ricardo? O que eu vou fazer? Não tem dinheiro. Aí eu falei, pô, já vem me ajudar, vai pertinho. Pô, no final de semana a gente tem jogos, acaba o jogo, nós vamos para casa, enfim. Ele falou, tá bom, Ricardo, eu vou te ajudar. Faz o seguinte, fala pro presidente aí, tá, me colocar num hotel aí, um hotel bacana, e eu vou aí te ajudar. Se tiver alguma situação de verba, de grana aí, ele vai me passando, ok? Fechado? Aí combinamos, ok? Colocou num hotel bacana em Ponta Grossa. E aí, quando o dinheiro for sair, né, dava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então beleza. E na época de 2005, no clube, na divisão de acesso, o Operário, mas sem verba nenhuma, e fomos na raça, chegamos à semifinal da competição, quase o clube subiu. Nosso primeiro jogo na semifinal, nós ganhamos do Maringá em casa de 2-1, e lá em Maringá nós perdemos de 3-0. 35 minutos do segundo tempo, foi um gol atrás do outro. 1, 2, 3. E aí nós fomos desclassificados. Aí, férias, Ricardo recebe uma proposta, um convite do Marcílio Dias, Santa Catarina. Santa Aí me Catarina. liga. Dias, vem comigo. Falei, pô, Ricardo, não dá mais, cara, não quero mais. Vamos, cara. Lá vai ser bom, lá vai ser legal, vai ter dinheiro, vai ficar num lugar bacana, é Santa Catarina, é em Itajaí, cidade Praia. boa, praia, perto de Balneário. Eu falei, não, mas não quero saber de praia, Ricardo, não quero saber disso. Então tá bom, eu vou.
Disputamos o campeonato catarinense, fui bem, nós fomos bem na competição, o Ricardo também com umas ideias bacanas, porque ele é muito inteligente. Saiu de lá, o que acontece? Ele volta para o Operário, 2006, me carrega de novo. Então eu estendi mais dois anos. Eu terminei minha carreira com 38, 37 para 38 Por anos. causa do Ricardo Pinto. Por causa do Ricardo Pinto. E aí o que Legal, cara, acontece? história bacana. Aí eu vou. Agora chega, não dá mais. Ricardo, obrigado. Torço por você, torço aí pela sua carreira de treinador. E agora eu vou pensar o que eu vou fazer para ver qual é o melhor caminho, né? Então o que acontece? Quando eu parei, aí eu fiquei um tempo, tal, uns 2 anos, assim, elaborando, vendo, tal. Aí surgiu um convite lá do Shizuoka, lá do Japão, uma parceria de você captar garotos. Eu fiz uma parceria com eles, né? Então, assim, fiquei de 2009, não, 2009, 10, 11, 12, 13, 5 anos com essa parceria dos clubes. E eu estudando e eu se atualizando. Aí eu falei assim para mim, não, eu quero voos maiores. Quando eu tomei a decisão de estudar mais do que eu fazia para me ter uma oportunidade num clube profissional. E eu iniciei minha carreira em 2015, né? Minha carreira profissional de treinador em Como 2015, treinador. Uhum. como treinador lá no Pará, lá no Castanhal, né? Então, assim, para resumindo e terminar essa situação como atleta, ex-atleta, eu só tenho que agradecer a Deus. Seleção brasileira, convocados. É isso que eu ia falar, né? Jogou na seleção principal também, né, cara? Joguei também na principal, Carlos Alberto Parreira, com Zagallo. Parreira. Então, assim, para mim, eu só tenho que agradecer. Tudo que o Papai do Céu fez, tudo aquilo que a minha família fez por mim, de apoio, de incentivo, né? Porque eu volto lá atrás, passa um filme, às vezes eu fico aqui em casa aqui pensando, poxa vida, cara, tantas dificuldades lá atrás, com tantos labirintos, com tantas diversidades, e você deu a volta por cima e seguiu o teu caminho e conseguiu jogar em grandes clubes, seleção brasileira, trabalhar com grandes profissionais, né? Eu acostumo dizer sempre, né? Isso é privilégio para poucos. Para poucos. Você vai jogar nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, imagina, eu pensava assim, né? Quando eu saí do Botafogo para o Vasco, aceitação, torcedores. Eu vou ter que comer a bola, eu vou ter que jogar o fino da bola. E é isso que eu fazia, né? Eu sempre fui profissional, mas muito profissional, né? Você não pode ver aí que não tem, eu vi o Dias ali saindo, bebendo, fazendo, não. Nada. Lógico que a gente tinha aí um momento de lazer disso com a família e tal, mas sempre que eu falo hoje dos atletas. Hoje você tem que ser atleta profissional de futebol. Você não pode ser mais jogador de futebol. Jogador de futebol, todo jogo tem bastante. Mas atletas profissionais de futebol é minoria, cara. Então, se você realmente quer chegar num patamar maior, você vai ter que se abdicar de muitas situações, cara. Você tem que ser. Porque hoje, a parte física, Orlando, 90, eu vou colocar 95, 6, 7% hoje a parte física, a intensidade é muito grande hoje. As transições é muito altas. O jogo mudou muito, né, Carlos Alberto? Mudou, é muito intenso hoje. E é o que eu gosto que as minhas equipes jogam dessa maneira, com intensidade alta, com bloco alto. Só que você tem que ter uma percepção hoje como treinador, se o modelo de jogo, com essa formatação do grupo, encaixa nesse perfil. Porque se não encaixar nesse perfil, eu vou ter que mudar o modelo. Jogar em transições, jogar atrás da linha da bola, enfim. Isso vai ser sempre com a formatação do grupo. O grupo, de repente... eu estava em Sergipe 2020, 21, 22, encaixou perfeitamente nesse modelo. Eu fui para a Bahia, agora, 2022, não encaixou nesse modelo. Eu tive que mudar totalmente. Exatamente. Mas eu gosto da minha equipe sempre jogando vertical, sempre buscando gol, sempre com aquela pressão pós-perda, perdeu, recupera, a inteligência, a leitura de jogo, né?
Você sabe, meu querido, que muitos leitura de jogos é difícil fazer, cara. Poucos que fazem, cara. Não somente atletas, mas treinadores também. Tem que ter uma visão muito ampla, cara, do jogo, entendeu? Do si. Eu costumo dizer, brincando com as pessoas, por exemplo, está na TV, a bola está aqui, você fica só olhando a bola. E aqui atrás, como é que está aqui a organização aqui, né? Então, quando você está no estádio, vendo, lógico, a visão é outra, né? É um outro jogo. Na TV também dá para você perceber essa questão também, né? Mas muitas vezes só a questão da bola. A bola está aqui, a bola está ali, a bola está lá, e aqui, como é que está a formatação, enfim. Mas aquilo que eu te falei, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que o Pai do Céu me deu, e agora como treinador. Também volto lá atrás, quando eu iniciei no Matsubara. É muito mais complexo, muda tudo. Você passa a ser gestor de pessoas, você tem que ter esse grupo na mão, você tem que vender ideias, boas ideias para eles comprar essas ideias. Porque se eles não comprarem as ideias, não adianta nada eu falar, você falar, o Guardiola falar, o Zé Ricardo falar, enfim, são eles que jogam. Protagonistas são eles. Somos e a nós. Abordagem é diferente da época que você era atleta, né? Exatamente. Na tua época, o treinador falava, você fazia e não questionava nada, né? Hoje você tem que explicar para o atleta, né? O porquê que ele está fazendo aquilo. Tem que explicar, tem que mostrar, tem que desenhar, né? Tem que falar a língua deles, né? Lógico, mudou. As nomenclaturas hoje são outras. Mas se você colocar num contexto, é a mesma situação lá da minha época, lá de trás. Mas só mudou as nomenclaturas. E você tem que se atualizar com esses nomes, entendeu? Muitas vezes a gente passava lá para os atletas algumas situações com essas nomenclaturas. O que é isso, professor? Explica de novo. Aí você tinha que ir para o básico. Não, é assim, 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 meu filho. Entendeu? Não, agora entendi, professor, entendeu? Não adianta você, em clubes grandes, né, no patamar, né, as pessoas já têm um pouco mais de noção sobre essas linguagens que usam hoje, né? Mas em clubes menores, de repente, os jogadores não entendem, entendeu? Então você tem que simplificar. Num clube menor, o treinador, além de treinador, ele exerce outras funções, que é o que você falou, né? Obviamente que a estrutura é menor e você tem que cobrir, né, várias questões que são importantes para o dia a dia, né? Exatamente, né? Porque num clube grande você tem um analista de desempenho, você tem isso, você tem aquilo. No menor eu só tenho o auxiliar, o meu preparador físico e o meu treinador de goleiro, né? E aí você tem que ter, né, por exemplo, o auxiliar técnico. Ele faz não somente o campo, mas como o analista de desempenho também, e que me ajuda pra caramba, né? O meu auxiliar técnico, né? Um cara novo, um garoto novo, estudioso, né? O Wellington Santos, o nome dele, mora em Sergipe, mora em Aracaju. Abraço pro Wellington. Aí, me ajudando pra caramba com essa questão, né? De analisar o adversário. Depois ele me passa tudo mastigado também, né? Aí depois nós vamos também na tela observar os adversários, isso, como é que joga, como é que isso, ponto forte, ponto fraco, entendeu? Então, e muda tudo, é a questão psicológica, né? Eu terminei meu curso agora da CBF, né? Que é importantíssimo fazer, né? De uma valia muito grande esses conteúdos que são passados. É um curso caro, mas vale a pena você ficar sempre atualizado, sempre se capacitando, né? Tem que se capacitar. Qualquer carreira, né, Carlos Alberto? Qualquer carreira, né? Por isso que eu falo assim, às vezes, mas as pessoas, né? Me diz, mas você foi atleta, você trabalhou com grandes profissionais, precisa de curso? Lógico, cara. Mudou tudo, cara. Muda tudo hoje, meu irmão. Hoje está muito rápido, o futebol está muito dinâmico. Amanhã já tem uma outra situação. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Então você tem que estar sempre atualizado. Sempre para passar bons conteúdos para seus atletas. Bons trabalhos, boas ideias, com boas propostas, né, de situações. Né? Porque hoje, você sabe também que os atletas eles vão te questionar. Professor, por que isso? Por que aquilo? Por que eu saí? Por que não sei o quê? E você tem que estar ali atento para você não... Essa experiência de campo com outros profissionais ajuda muito, obviamente, a resolver, né, esses conflitos, né, dar solução. A parte teórica. Mas você tem que ter a parte técnica também, né?
Exatamente, você tem que, né? E aí você forma, né? A parte prática, a parte teórica, pô, Aí vira um agrega pra combo caramba. interessante, né? É É. interessante demais. Não é Uhum, somente a prática, né? A prática do que nós uhum. fomos desenvolver, nós temos. Né? E o outro lado aqui, né? Então, se você pensar dessa maneira, hoje você fica fora do mercado. E é Que da difícil hora. entrar. E é complicado, porque a concorrência é muito grande hoje. Igual eu te É, falei, não estou fazendo escolha nenhuma. Surgiu algumas situações de proposta, né? Mas nós temos que se valorizar também, né? sim, Não sei que se sim. valorizar, a gente estuda para isso. E o trabalho é bom. O trabalho é bom, você pode ter certeza que o trabalho é bom. Não é vender um peixe, não, mas o trabalho é bom. É isso aí. Não, se for craque, né? Provavelmente é craque como foi em campo, né, cara? Não tem erro, não tem erro. Muito legal, cara. Carlos Alberto, deixa eu pagar a conta da lojinha aqui. Paga aí. Primeiro recado que eu vou mandar, se tá uma aguinha aí, dá uma Paga, descansada. porque tô com o Zequinha aqui também, o cachorrinho aqui, ó. O cachorrinho, É, Zé? aí, ó, O Zequinha. Zequinha participando do podcast. Ai, Boa. Zeca. Sério, Cadê o sério, Zé? filho. Vai lá. Olha só, Vai lá. figuraça, muito legal. O Carlos Alberto, falando, né, em bicho de estimação, você sabe que o bicho de estimação aqui de Curitiba é a capivara, né? Essa aqui, ó, Capivara. Ah. Isso. capivara. E a da Cap é uma loja de uma marca masculina, né, com N produtos de qualidade, bom gosto, né, sofisticação. E a da Cap, com a sua loja virtual, a gente fica muito contente, né, por também estar aqui incentivando o comércio local de Curitiba, né, marcas locais, e a gente fica muito honrado com o apoio da DACAP aqui no podcast. Você entrando no site da DACAP, que o Leandro vai colocar aqui para gente, né, você vai estar vendo aí, e usando o cupom GESTÃOFC, você tem 10% de desconto em qualquer produto do site. Tá? E, além disso, Carlos Alberto, né, você que também está aqui em Curitiba, né, todos os convidados nossos, eles ganham um produto exclusivo da Adacap, né, quando Pô, participam aqui do bacana. nosso podcast. Então, tá aí também Show um de presente bola. da Adacap, do Renato, do pessoal, um abraço a todos, muito obrigado. Então, esse é da Cap. E vou falar de um outro apoiador nosso, muito legal também, que é o Ego Sistemas. Já ouviu falar, Carlos Alberto? Ego Sistemas? Ego Não. Sistemas é o seguinte, ele é um software de gestão que ele é aplicado em federações, clubes, escolinhas, né, para tribunais de justiça desportiva, ou seja, eles contemplam todas as áreas do futebol. Então, o que que acontece? Gestão, para a gente ter uma gestão boa hoje, a gente precisa de processos. E você ter um software especializado nisso, como é a Gol Sistemas, que já está há 10 anos no mercado, ajuda e muito na organização, né, de qualquer instituição ligada ao futebol e esporte. E a gente tem também o cupomzinho lá, Gestão FC, onde você pode solicitar para o Ego Sistemas, né, uma demonstração gratuita e com o nosso cupom você ganha ainda um desconto especialíssimo na licença de uso desse produto. A gente fala hoje, né, o mercado de futebol cresce cada vez mais, né, Carlos Alberto? Então, esse tipo de ferramenta é importante para a gente ter Importante. clubes, né, instituições organizadas. Então, Perfeito. um abraço também lá para o Rafa, para o pessoal do Ecosistemas. Muito obrigado pelo apoio aqui, né? É importante esses apoios, né, Carlos Alberto, para a gente manter de pé o projeto e Perfeito. vamos em frente. Cara, deixa eu, Perfeito. ó, o papo foi muito legal, assim, né? A história aqui, eu vou dizer uma coisa para você, vou confessar aqui, né? Eu comecei lá por 87, 88, né? Isso denuncia a idade também, né? A colecionar, agora tem o álbum de figurinha da Copa, né? Então vai fazer os álbuns de figurinha do Campeonato Brasileiro, era a Copa União na época ainda, aí voltou para o Campeonato Brasileiro. E vendo você jogar aqui perto, né? Jogando no Curitiba, enfim, nos clubes aqui do Paraná também. Eu olhava assim, falava, pô, tirei o Carlos Alberto Dias no meu álbum. Ficava feliz da vida, né? Quando acontecia Pô, isso, cara. legal. Então, pô, para mim, assim, pessoalmente, né, além de estar aqui no podcast, que é um projeto pessoal que eu adoro fazer, ter você como convidado aqui é muito bacana, cara, de verdade, muito legal, assim, me remete à infância, a só coisas boas, assim, e, né, dentro disso, vamos retornar ao nosso papo, queria só deixar claro isso, né, mas retomando ao nosso papo, cara,
Essa história hoje de treinador estrangeiro, eu perguntei para o professor Ricardo Drubs, que você fez o curso da CBF, ele deve ter sido teu professor lá, né? Perguntei para o professor Ricardo, quando ele veio aqui no podcast, essa, né, modinha que se tem hoje, e não é uma modinha no sentido pejorativo, porque eu acho que tem muito treinador estrangeiro muito bom trabalhando no Brasil, né? Mas, assim, eu não gosto que essa modinha desvaloriza, de alguma forma, o treinador brasileiro, que é muito bom também, né? Como que você vê esse mercado? Por que acontece essas coisas, Carlos Alberto? Você falou muito bem essa questão aí. Nós temos que valorizar o que é de casa, pô. E nós temos grandes profissionais aqui no Brasil. Mas grandes profissionais. O Essa que acontece? síndrome de vira-lata, né? A grama do Mas o que vizinho é acontece? melhor que O a que minha. acontece? Nossa, né? Essa situação aí aconteceu em 2019, se eu não me engano, com o Jorge Jesus, que teve aqui no Brasil, no Flamengo, né? Montou aquele baita do time, títulos, conquistas, enfim, acabou dando certo. E aí, pós Jorge Jesus, aconteceu essa história. Eu não vou assim, discriminar, não. Pelo contrário, tem espaço para Tem todo mundo. excelentes trabalhos e espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo É isso, mundo. eu não critico Agora, isso. agora a pergunta é, aqui no Brasil, né? Veio o Jorge Jesus, agora está o Abel no Palmeiras, né? Do Fortaleza, Você tem o Vojvoda fazendo um baita Voivoda trabalho no Fortaleza, que mais? É o do Corinthians, né? Vitor Ferreira. Agora, Vitor Ferreira. Uhum. Você vê que o nosso país ele é tão democrático que ele abre espaço. Agora a pergunta é, de uns anos para cá, quantos treinadores nossos brasileiros teve oportunidade na Europa? Eu me recordo aí do Filipão, lá do Luxemburgo, lá no Sim. Real, lá atrás, mas vamos colocar 5 anos para cá. Eu acredito que não foi ninguém ainda. E qual que você acha que é o motivo, o fato, por que acontece isso? Pois muitas pessoas perguntam isso também. Por quê? Acho que não temos capacidade? Nós temos capacidade sim, pessoal. Mas falta a questão das Eu concordo. oportunidades. Muito mais Uhum. oportunidades. Uhum. Essa oportunidade que nós damos aqui no Brasil dá para esses treinadores que vêm de fora. Nós damos oportunidade para eles, né? E muitas das vezes a oportunidade lá, pessoal da Europa, até mesmo pessoal da Ásia, não te dá esse espaço, essa abertura, né? E volta a repetir, porra. Porra. Então agora o Dorival Júnior. O Dorival Júnior ficou um tempo parado. O que ele fez? Ceará e Flamengo. Ganhou aí a Libertadores. Tá Copa do levando Brasil. tudo, né? Tá Uhum. levando, cara. Trabalho que o falo, Filipão fez aqui no Atlético. O Filipão aqui no Atlético. O Filipão aqui no Atlético. Então, nós temos que valorizar nossos treinadores aqui. Que é os treinadores, né? O pessoal fala, Portugal é a melhor escola para treinador. Pô, legal, ué. A gente pega informação e realmente tem lá mesmo, né? Mas aqui nós temos também a nossa CBF Academy, né? Que realiza essas situações de curso, né? Embora lá Portugal esteja um pouco mais na frente nessa questão de estudos, né? E que a CBF Academy, se eu não me engano, iniciou, se eu não me engano, em 2013, 14, eu acredito. Isso. Foi para ali 2015, se não me engano. 2015, eu me formei no curso de gestão deles, que eu sou da primeira turma de gestão, em 2015. 2015, né? Então. Mas eu dou o maior valor para essa rapaziada aqui, né? E outra, nós temos que ser um pouquinho mais unidos também, né? Nossa classe, né? A nossa classe, né? Que é um pouquinho, né? Um pouquinho desunida. Mas eu acho que esse tipo de iniciativa, igual a CBF teve agora, né? E agora não, né? De uns anos para cá, isso acaba desenvolvendo e valorizando. E eu acho que vai ser inevitável em algum momento também existir esse intercâmbio, né? Em outros países de técnicos brasileiros. Eu acredito muito nisso, né? Isso será interessantíssimo, né? Uhum. Esse intercâmbio, né? Daqui para lá. Porque os resultados nunca são imediatos, né, Carlos Alberto? Quando a gente fala desse tipo, você está quebrando, né, paradigmas, né? Nunca houve, né, anteriormente a isso que a gente está conversando,
cursos, né, e especializações, um trabalho mais focado nos treinadores brasileiros, né? E hoje isso está depois da Copa do Mundo daqui melhorou muito, né, cara? está cada vez mais precoce essa questão de É. treinadores, né? Aí, E os, essa garotada aí hoje. é. E os resultados a médio e longo prazo, e por isso que eu digo, eu acho que vai ser inevitável também esse intercâmbio, né, com a Europa Então, e demais você tem mercados. que se atualizar, né? Igual eu te falei, iniciei minha carreira em 2015, nós estamos ralando. Estamos ralando para um dia, e eu tenho certeza disso, que esse dia vai chegar, de trabalhar num clube maior, um clube grande, um clube que te dá uma visibilidade maior, né? Mas tudo é paciência, né? Não adianta a gente querer atropelar etapas, né? É aquilo que eu falo. Quando eu estava lá em Brasília, aquele campo de poeira, na hora e no momento certo, quando aquele rapaz me viu, me levou para o Matsubara. Sem Né? E essa imediatismo, né? O questão. resultado bem. É, É. Não, exatamente. excelente. Carlos Alberto, né? A gente está aqui, né? Há poucos dias de iniciar a Copa. Na verdade, o podcast vai para o ar. Esse é o último episódio antes do início da Copa. Né? E o que o craque e treinador Carlos Alberto Dias tem de expectativa com a seleção brasileira para essa Copa do Mundo no Catar? Orlando, eu te confesso que eu tenho bastante confiança, viu? Estou bastante confiante Puta, que bom ouvir isso, de cara. Às vezes eu acho resultados, que é né? só eu que estou muito empolgado, viu? Não. Por exemplo, tem a convocação agora, né? Mas você sabe que nós temos aqui no Brasil 200 e quantos milhões, né, de brasileiros. E todos se acham treinador também, enfim. Ah, não levou fulano, não levou ciclano, tal, mas o Tite já vem com essa rapaziada aí já há um bom tempo, né? Um trabalho muito consistente do Tite, né, cara? Consistente, exatamente, falou tudo. Um trabalho bem consistente, né? Com grandes jogadores. E outra, tá bem encaixado, o grupo é unido. Você vê que o grupo é unido, né? Eu me recordo em 2002, quando eu estava no Japão, a Copa do Mundo no Japão, em Coreia. Que a Ah, você seleção estava jogando lá brasileira na época, que legal. tava lá, fui no hotel conversar com o pessoal, né, os atletas, né? Começou o técnico agora o Filipão, né? Com o Antônio Lopes, né? Que foram meus treinadores. E eu olhava ali que realmente era muito unido, né? E o que aconteceu, né? O título, né, de campeão. Eu vejo a mesma situação dessa também com o Tite. O Tite é muito bom gestor de grupo, muito bom, excelente, né? Então Que nós somos bom. brasileiros, nós temos que torcer, acreditar que realmente vai acontecer. Se Deus quiser, a gente traz esse ano, né, cara? É isso aí. Olha, bicho, eu já falei aqui, né? Falei há pouco. Eu não tenho palavras para Eu descrever, que te né, agradeço, a cara. gratidão de você estar aqui conversando conosco, né? Contar essa tua história riquíssima, cara. Cheia de nuances, né? E coincidências bacanas, né? Tanto como atleta e agora como treinador. Fica à vontade para deixar uma mensagem final aí pro pessoal, cara. Tô com dó de terminar, mas Não, é o tempo. eu que te agradeço aí pelo espaço, né? E sempre à disposição. Qualquer situação que está aí, situação de vamos bater um papo, tiver aí à disposição, pode contar comigo, né? E agradecer a todos aí pelo programa. O programa é bacana, gostei muito de estar tendo esse bate-papo aí com você, com toda a rapaziada. O Matheus, manda um abraço aí pro Matheus, né? Isso aí. E sempre à disposição. Grande Show de abraço para bola. todos vocês. Vamos seguir a nossa caminhada agora aí, esperando mais algumas propostas que possam surgir, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho aí como treinador também. Show de bola. Pessoal, esse foi Carlos Alberto Dias. Olha, esse programa me dá o privilégio de conversar com pessoas muito especiais mesmo. Quero agradecer, né, a todos que ouviram ou assistiram até agora o nosso programa. Lembrar do nosso canal de cortes novamente, né? Lá você pode ver, né, vários bons momentos, né, dentro dos nossos episódios. Para quem não quer ficar, às vezes não tem tempo de ficar 1 hora aqui, né, Carlos Alberto, ouvindo o papo, mas tem lá trechos de 5, 10 minutos muito legais. Agradecer, então, mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, a da CAP, as lojas MM, a Ego Sistemas, e um abraço, pessoal. Até a próxima semana aí. Fiquem com Deus. E vamos que vamos, Brasil, que agora é Copa do Mundo. Vamos lá. Carlos Alberto, forte abraço, sucesso, tudo de bom para você, cara. Obrigado. Agora é a Copa do Mundo. Obrigado, rapaziada, que fizeram parte do processo aí. Beijo no coração. Fica na paz. Tchau, tchau.
é tudo do seu jeito, é pra você. Tem TV, tem geladeira, furadeira e celular. Do quarto pra cozinha, tudo pro celular. Nas lojas MM você escolhe no cartão ou no carnê. É tudo do seu jeito, é pra você. A Lojas MM está aqui pra te atender. É tudo do seu jeito, é pra você. Na Lojas MM você sai satisfeito. Sabe por quê? É tudo do seu jeito, é pra você.